Fala galera do canal Mosturando, tudo bom? Aqui quem fala mais uma vez é o Conrado Mione e para mim mais uma vez é um enorme prazer estar contribuindo com um pouquinho do meu conhecimento técnico com vocês. E hoje o assunto não é tão focado em cerveja, o assunto me fez voltar alguns anos atrás no meu antigo trabalho e é sobre passivação de aço inoxidável. A pergunta foi enviada pelo Carlos de Assis Júnior. Ele tem uma dúvida. Ele comprou recentemente panelas de aço inoxidável e ele está perguntando se é obrigatório fazer a passivação e como se deve fazer a passivação do aço inoxidável. Bom, antes de trabalhar com cerveja, eu sempre trabalhei com montagem industrial de equipamentos, tubulações, em diferentes empresas, sempre focada na parte de petróleo e gás. Eu trabalhava exatamente na parte de identificação de ligas metálicas, então a gente tinha muita informação e muito estudo em cima de como os metais, diferentes metais reagem entre si, como os metais reagem com o ambiente onde ele está exposto e como os metais reagem com diferentes processos que eles podem passar, tá? Então, o processo de passivação ele é um assunto muito extenso, é um assunto muito complexo, é um assunto que a gente poderia ficar falando por horas e horas e ainda ia ter mais horas e horas para ficar falando sobre isso. É um assunto que envolve muito conceito, é um assunto que envolve muita divergência de informação encontrada principalmente na internet, tá? Vamos começar então por conceitos, tá? Conceito de aço inoxidável. O que é um aço inoxidável? Aí a galera fala assim, não, aço inoxidável é aquele aço bonito, aquele aço brilhante, aquele aço espelhado que não oxida. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Assim como não existe Papai Noel, o aço inoxidável ele oxida. O aço inoxidável ele oxida, mas de uma forma diferente, por exemplo, de um aço carbono, que é aquele aço que a gente conhece, que quando ele oxida ele enferruja, né? O aço inoxidável, ele é uma liga, eu vou dizer agora especificamente do aço inox 304, tá? O aço inoxidável 304, ele é uma liga de pelo menos 18% de cromo e 8% de níquel. O restante é ferro, tem uma parcelinha pequena de carbono e outros contaminantezinhos pequenos que são irrisórios. O cromo ele é altamente oxidante. Então o cromo da superfície do aço inoxidável ele reage primeiro que o ferro com o oxigênio que existe no nosso ambiente, na nossa atmosfera, e ele cria uma camada finíssima de óxido de cromo. Não só o cromo, o níquel também faz esse papel, ele também oxida e também forma uma camada finíssima de óxido de níquel, mas o principal, por questão de conceito, é o óxido de cromo. O óxido de cromo forma essa camada finíssima de óxido de cromo ali, que a gente chama de camada passiva. Essa camada é tão fina, mas tão fina, que ela tem de 1,5 a 2,5 nanômetros. Você pega 1 milímetro e divide por 1 milhão. Essa fração é 1 nanômetro, tá? Então é uma camada muito fina. E o aço inox por si só, ele já é passivado, já é passivo, tá? Quando que você precisa fazer passivação no aço inoxidável? Toda vez que você remove essa camada de óxido de cromo ou que você altera, de alguma forma, a composição química do metal. Quando, por exemplo, assim, com processos de abrasão mecânica, com processo de soldagem, processo de contaminação galvânica, que é aquela contaminação, aquela corrosão que acontece entre dois materiais, dois metais distintos, né? Um começa a contaminar o outro, por ataque químico, por ácidos fortes, por exemplo, você também remove ou altera essa composição do material, e por ataque de sais. Então, assim, digamos lá que a gente tem 18% de cromo e 8% de níquel, tá, na nossa liga. O cromo está lá belezinho, oxidado, formando uma camada passiva, que é a camada que a gente quer que forme de fato, porque é ela que protege o material, é ela que protege o metal para não ser corroído.
E aí você vai lá e solda uma peça nesse aço inoxidável. O processo de soldagem, além de remover a camada de óxido de cromo, ela precipita, ela tira da liga muito cromo e deixa, por exemplo, eu vou dar um chute aqui, tá? Deixa, por exemplo, a camada com menos de 18% de cromo. Vamos dizer que ela deixa ali com 8% de cromo. Só que 8% de cromo não é o suficiente para formar uma camada de óxido de cromo nova, resistente a ponto de não fazer que o ferro também oxide e comece a criar pit de oxidação, que é aquele que aí vai começar a aparecer como ferrugem, né, que a gente conhece. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer o processo de passivação. É preciso tirar essa camada que tem contaminação de compostos de ferro e expor novamente o metal base para que ele volte a se oxidar, para que ele volte a criar a tão querida camada passiva que a gente tanto quer que tenha no nosso material, no nosso aço inoxidável, que é essa camada que vai proteger o nosso aço inoxidável por anos e anos e anos. Tá? Como que é feito, né, essa camada? Como que é feito o processo de passivação? Vamos lá. O processo de passivação, diferente do que muita gente pensa, né, ele não é o processo simples de limpeza do material. Apesar de que você precisa limpar o material antes de fazer o processo de passivação, mas ele não consiste simplesmente no processo de SIP, que a galera fala, né? O processo de SIP é o processo clean in place, que durante o processo você forma resíduos, você forma sujeira dentro dos seus equipamentos e você precisa limpar de alguma forma. Você não vai ficar lá entrando e esfregando dentro do equipamento, você usa um spray ball para poder fazer toda a limpeza interna dos equipamentos, dos tanques fermentadores, sem precisar de ter ação manual, ação mecânica lá dentro. E isso em si não é passivação. Isso é um processo de limpeza. Tá? O processo de passivação, como eu disse, é o processo que vai remover essas contaminações de compostos de ferro da superfície do aço inoxidável. Então vamos lá, passo a passo. Vamos dizer que você tem um equipamento, um fermentador, uma panela, e ela foi soldada, e o fabricante, né, para poder te entregar esse equipamento bonitinho, com acabamento legal, ele passou uma pasta de polimento, deu uma polidinha, deixou espelhadinho, deixou bonitinho aquela solda e tal. Aquela solda, aquela região onde ele passou pasta de polimento, onde ele poliu, né? Aquilo lá, por mais que lave, por mais que assim, passe uma água na hora, né? Ele vai continuar tendo essa camada de pasta de polimento, às vezes contém gordura, e ele está impedindo que o metal que foi soldado tenha contato com o oxigênio do nosso ambiente para se oxidar e voltar a formar a camada passiva. Então, o primeiro processo da passivação, que não consiste na passivação ainda, é o processo de limpeza. Então, a gente vai pegar, dentro de indústria, a gente usa um detergente alcalino à base de soda, para poder remover todas essas sujeiras orgânicas de gordura, de proteína, de qualquer coisa que tenha na superfície do material, para poder, de fato, expor o material ao outro processo que vai vir a seguir, que é o processo de passivação em si. Antes de começar a falar sobre isso, eu preciso realmente frisar algumas coisas que são imprescindíveis que eu fale aqui, tá ok? A primeira delas, e julgo eu a mais importante, é sempre use EPI. Independente do que você estiver fazendo com produto químico, toda vez usa EPI. Coloca aí uma luva, coloca um óculos de proteção, coloca se você tiver um avental de manga comprida, porque se voar algum respingo de algum ácido, por exemplo, e tocar sua pele, pode machucar. Então, para evitar que tenha contato direto com a pele, coloca um avental de manga comprida, tá ok? Trabalha sempre em ambiente arejado, para que você não corra o risco de inalar gases tóxicos, gases fortes, que podem também ser nocivos à sua saúde, tá ok? A segunda coisa que eu quero falar também é que o processo de passivação é um processo de tratamento de superfície de metal. Existe norma para isso. Não é sair fazendo a olho. Porque escutou... Não, existe norma, existe um padrão para ser adotado,
E eu vou mencionar aqui duas normas que são bem reconhecidas, são duas normas internacionais da STM. A STM é American Society for Testing and Materials. É uma organização americana que tem reconhecimento internacional. Ela tem diversas e diversas normas para diversas áreas da indústria em geral. E ela tem duas normas que tratam especificamente de passivação. São elas a ASTM A380 e a ASTM A967. Então, todas as concentrações que eu falar aqui, elas constam na norma, vocês podem procurar lá, é fácil de achar na internet. A norma em si você tem que comprar, mas você acha às vezes um resumo dela na internet aí. Outra coisa que eu quero falar é sobre concentrações. As concentrações que eu falar aqui, toda vez que eu falar, por exemplo, você vai ter que usar 50% de ácido nítrico. Eu não estou falando 50% de produto à base de ácido nítrico, eu estou falando de 50% de ácido nítrico em solução no que você for diluir. Se você tivesse ácido nítrico puro, você diluiria uma diluição de 50% e você conseguiria ter o resultado que eu vou estar falando aqui, segundo a norma, tá ok? Quando você for comprar um produto para poder fazer o processo de passivação, é bem difícil você conseguir comprar um produto puro, tá? Normalmente você vai comprar um detergente à base de um detergente à base de ácido nítrico, um detergente à base de hidróxido de sódio, que é a soda, né? E diferentes fabricantes trabalham com diferentes concentrações desses princípios ativos nos seus produtos. Então você tem que se informar quanto que tem. E eu também recomendo que você converse com o seu fornecedor e pergunte para ele o que ele recomenda para fazer o processo de passivação e ele vai te instruir bem, pelo menos deveria. E a outra coisa que eu quero frisar também é sobre ter uma relação aí entre concentração, tempo, temperatura e ação mecânica, tá? Por exemplo, se você trabalha com esses quatro fatores, se você diminui a concentração do produto, por exemplo, você aumenta o tempo. Se você puder, aumenta a temperatura. E se você tiver como, aumenta a ação mecânica. Ok? Se você, por exemplo, abaixa o tempo, você aumenta a concentração. Se você puder, você aumenta a ação mecânica. Se você puder, você aumenta a temperatura. Tá? Não é sempre que você vai poder. Tem alguns tipos de produto que soltam gases tóxicos se aquecidos. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, é sempre bom analisar isso antes, tá ok? Então, sempre trabalhem com esses quatro fatores. Se você abaixar um, você aumenta os demais se você puder, tá ok? Então, por exemplo, se eu falar uma concentração aqui e você falar, nossa, mas para eu conseguir essa concentração desse produto, eu vou ter que usar uma tonelada de produto, né, para conseguir isso aí aqui na minha situação real. Então você pode diminuir a concentração, só que você vai aumentar consideravelmente o tempo. Existe cálculo para isso, tá ok? Então pronto. Agora vamos começar então no nosso exemplo prático aqui. Você tá lá, você estava navegando na internet, achou um equipamento em aço inoxidável, ou você mandou fabricar um equipamento em aço inoxidável para você. Aço inoxidável 304, vamos falar assim, tá? E o fabricante, o caldeireiro, né? Ele foi lá, ele pegou uma chapa de aço inoxidável, ele calandrou, ele soldou a chapa para poder fazer, né, o formato cilíndrico. Eu estou imaginando aqui uma panela, mas pode ser qualquer equipamento. Aí ele foi lá e desbastou aquela solda. Aí ele foi lá e para deixar aquele acabamento bonito que a gente gosta de ver, que a gente espera de um equipamento novo, né, ele foi lá e passou uma pasta de polimento daquele polimento que deixou um negócio, um espelho, né? Cara, lindo, maravilhoso, né? Só que quando ele soldou, quando ele desbastou, ele removeu a camada passiva. E logo em seguida ele foi lá e colocou uma pasta de polimento e fez o polimento em cima. A pasta de polimento, normalmente ela contém gorduras, às vezes de origem animal, às vezes de origem vegetal, dependendo do produto que o fabricante utiliza, são gorduras diferentes, tá ok? Essa gordura ela cria uma película na superfície do material e impede
que o material tenha contato com o oxigênio novamente para formar de volta aquele óxido nitroso, aquele óxido de cromo que a gente tanto precisa, que é a nossa camada passiva, tá ok? Só que, até porque, né, vamos lá, o cara desbastou, o cara soldou, ele desbalanceou o metal base ali e tal. Se ele não tiver, se ele fez um processo de passivação, não tem tanto problema, tá? Só que nem sempre a pessoa faz. Então, o que que a gente precisa fazer? Quando a gente recebe o material, você compra, você recebeu ele ali, o seu equipamento, o que que a gente precisa fazer, né? Ah, eu quero passivar o equipamento. Eu não sei como é que ele foi construído, eu não sei se o cara fez a passivação antes. Normalmente acontece muito isso, a galera fica nessa dúvida. Nossa, eu comprei da China. Será que eles fizeram lá? Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas depende. Você não tem certeza de nada, né? Você não sabe se ele se fez de fato ou se não fez o procedimento de passivação antes de sair da fábrica. Então, o que é recomendável fazer, tá ok? Antes de qualquer coisa, antes de entrar com o processo de passivação, você precisa limpar esse material, tirar todo o resíduo orgânico que tenha nele, na superfície do material, para de fato conseguir deixar o seu metal exposto ao processo de passivação que vai vir a seguir, tá ok? Como que você faz essa limpeza? Ah, isso não vale só para equipamento novo, não, tá? Se você também tem um equipamento usado que você comprou de alguém e você quer fazer por algum motivo o processo de passivação, esse equipamento usado ele pode ter carboidrato, pode ter proteína, pode ter gorduras e é necessário também fazer essa limpeza antes de fazer o processo de passivação, tá? Bom, como é que a gente faz a limpeza de sujeiras orgânicas? Com detergente alcalino, né? Normalmente detergente à base de hidróxido de sódio, que é a tão famosa soda que todo mundo fala. A soda que todo mundo fala não é soda pura, tá? Normalmente não é soda pura. Você até pode usar soda em escama, mas não é recomendável porque ela não é destinada para fins alimentícios. Ela contém impurezas. Então, a ideia é você utilizar um produto com finalidade para fins alimentícios. Finalidade para fins é sacanagem, né? Mas você utiliza um produto com finalidades alimentícias, tá ok? Que pode, destinado para a indústria alimentícia, é, que você vai ficar isento de qualquer risco que ele possa apresentar à saúde, tá ok? Então são produtos com controle melhor de impurezas que possivelmente não vão te dar nenhum problema aí mais para frente, tá ok? Então um detergente à base de hidróxido de sódio, é um detergente alcalino, é um detergente que você vai ler no rótulo dele as concentrações indicadas para você fazer o processo ou de CIP ou de passivação, ou que antecede a passivação. Se não tiver esse descritivo no rótulo, liga para o seu fornecedor, pergunta para ele, ele vai ter que dar um jeito de te informar isso. Por quê? Se eu falar para você aqui que o meu fabricante, o meu fornecedor, ele fornece para mim um detergente alcalino que eu tenho que usar, por exemplo, 2% de peso em volume, tá? Desse produto, desse detergente alcalino, e eu falar que todos eles são idênticos, todos os produtos no mercado são idênticos, é mentira minha, tá? Por quê? Cada fabricante utiliza uma concentração de hidróxido de sódio diferente e você precisa saber o que é a recomendação do seu fabricante para poder ter um efeito legal, para poder ter de fato uma eficiência boa com o seu processo de limpeza. Então, o que a gente costuma fazer? Tá? Eu vou falar no meu caso. Então, quando você for comprar seu produto, você lê no rótulo. Se caso não tiver, você liga e se informa, tá ok? O meu fornecedor de detergente alcalino, ele recomenda que eu faça uma concentração de 1 a 3% de peso em volume para o processo de SIP. Como esse processo que eu vou fazer agora, eu não quero que tenha nada de qualquer produto, de qualquer resíduo orgânico que possa impedir que o meu processo de passivação, que vai vir a seguir, ele tenha uma efetividade baixa, eu preciso que o meu processo de passivação
dê certo, tá? Então, o que eu costumo fazer? E é uma prática bem comum. A gente costuma aumentar a concentração indicada. Por exemplo, eu costumo usar sempre 2% desse detergente alcalino em solução. O que eu costumo fazer? Eu coloco sempre entre 5 e 10%. E aí eu aqueço uma água de 70 a 80 graus Celsius, que isso aí é recomendado pelo fabricante. Eu doso o meu detergente alcalino nessa água e eu faço uma aspersão pelo spray ball durante 2 horas. Cara, o fabricante recomenda 30 minutos. Eu faço 2 horas. A gente costuma fazer procedimento, inclusive, de passivação. Se você for pegar, dependendo do fabricante, ele tiver um procedimento de passivação, ele vai dizer alguma coisa em torno disso. 2 horas, 3 horas, já vi 1 hora e meia, já vi 1 hora. Então, cada fabricante tem um procedimento. Faça de acordo com o seu fabricante, com o seu fornecedor. Eu faço 2 horas de aspersão. Se você não tiver aspersão, que é o spray ball que vai atacar, vai mandar com pressão aquele produto na sua parede, a parede do seu equipamento, e vai escorrer e vai ter arraste. Se você só puder deixar de molho, ou se você tiver um escovão com cabo, para você não enfiar a mão lá dentro, tá? Se você tiver um escovão com cabo, pode fazer. O escovão com cabo você vai ter ação mecânica também, tá? Se você for deixar só de molho, aumenta o tempo de exposição, aumenta o tempo de exposição do metal, do seu equipamento à solução, beleza? Feito isso, feito esse processo de limpeza, no meu caso, então, vamos lá, de 5 a 10%, eu deixo 2 horas recirculando numa temperatura entre 70 e 80 graus Celsius, tá? Feito isso, eu esgoto o meu equipamento, tiro tudo que tenha de produto ali dentro, junto com sujeira, né? Enxago bastante até que o pH volte a ficar o pH próximo ao pH da água, da minha água de enxágue, tá ok? Depois que o pH neutralizou, aí sim eu começo o meu processo de passivação. O meu processo de passivação, agora eu vou falar agora sobre a norma, tá? A norma ASTM A967, ela indica o processo de passivação de 2 formas com 2 produtos diferentes, tá? Uma é utilizando ácido nítrico e a outra é utilizando ácido cítrico. Como eu disse, é muito difícil você conseguir comprar o ácido nítrico, por exemplo, puro. Por quê? É um produto que ele é controlado pelo exército, a não ser que você seja uma empresa e tenha cadastro para poder manipular ácido nítrico, vai ser muito difícil você conseguir comprar ácido nítrico de forma legal. E eu também não recomendaria, até porque é um produto muito nocivo, é um produto muito forte. Então, interessante é você comprar um detergente à base de ácido nítrico, um detergente ácido à base de ácido nítrico, ok? Na concentração, se fosse ácido nítrico puro, você precisaria de uma concentração de 20 a 45% de volume em volume, tá? De volume por volume. Volume, então você pega lá, em 1 litro, você pegaria 200 ml, de 200 a 450 ml e dosaria ali em 1 litro de água, tá ok? Durante a exposição teria que ser durante 30 minutos em temperatura ambiente. Na norma, ela tem uns 5 métodos diferentes de fazer com ácido nítrico. Eu peguei o único deles que falava em temperatura ambiente. Por quê? O ácido nítrico, quando você aquece ele pode soltar óxido nitroso. E óxido nitroso é um gás tóxico. Não é interessante que a gente fique inalando óxido nitroso. Ele é nocivo à saúde, tá? Então, eu peguei o único que não fala em aquecer o ácido nítrico. Então, 20 a 45% de ácido nítrico por 30 minutos em temperatura ambiente. Tá ok? Beleza? Se você abaixar essa concentração, você vai aumentar o tempo, tá? Então, por exemplo, vamos lá, o seu detergente alcalino, ele não tem 100% de ácido nítrico, lógico, óbvio, né? E ele tem, por exemplo, lá seus 10%, que é bem difícil ter só 10%, mas vamos supor aqui. Então você vai pegar, fazer a continha lá para saber
quanto de produto você vai ter que utilizar para poder dosar 20 a 45% de ácido nítrico livre na sua água. E aí você vai falar, caralho, vou ter que usar muito produto para poder chegar nessa concentração. Não é inviável, vai ficar muito caro, não vale a pena. Então você pode abaixar essa concentração. Só que você vai ter que aumentar o tempo de exposição, tá ok? Então o que os fabricantes recomendam, tá? Fabricante de produto químico. Cada um vai ter lá seu procedimento de fazer o processo de passivação, tá? Entre em contato com o fabricante. É muito valioso, não custa nada perguntar. Por exemplo, normalmente eles falam assim, olha, pega o meu produto, usa lá 20% do meu produto, né, sendo que, sei lá, deve ter 50% de ácido nítrico nele, usa 20% dele em solução de água e você deixa por 3 horas recirculando em temperatura ambiente. Cara, é muito valioso, vale a pena, é legal, dá certo, tá? Pode seguir isso aí, mas entre em contato com o fabricante e pergunta para ele como que ele recomenda que você faça. Eu não vou cansar de frisar isso aqui não, é muito importante que vocês façam isso. Feito essa exposição do ácido nítrico, seu equipamento teoricamente está passivado. Tá? Você precisa agora neutralizar o pH. De novo, enxágua bastante até que o pH fique o mesmo pH da água de enxágue. Beleza? Entrou com enxágue, neutralizou o pH, agora vem um terceiro passo, né? Que seria o segundo passo da passivação, o terceiro passo do processo inteiro, né? Que você pode optar. Vamos lá. O primeiro é deixar o equipamento secar em temperatura ambiente, exposto ao oxigênio, exposto à atmosfera nossa. Tá? A segunda coisa é você fazer uma solução de ácido peracético, uma concentração aí de até 0,2%, uma concentração baixa, e você recircula esse ácido peracético, né, e depois esgota ele e deixa secar em temperatura ambiente exposto à atmosfera. Tá? Por que a gente tem que fazer esse processo de deixar secar exposto à atmosfera? E por que você pode optar ou não por fazer ou não ácido peracético, tá? O ácido peracético, ele é um produto altamente oxidante, então ele vai ajudar que você crie essa camada de óxido de cromo novamente na superfície do seu material. Então, se você quiser garantir que você tenha esse óxido de cromo na superfície do seu material, você fala assim, não, tô meio cabreiro, eu quero garantir que eu vou ter essa camada de óxido de cromo, então você faz com peracético. Mas não precisa, você pode simplesmente deixar ele aberto, o equipamento aberto, seja um fermentador, seja uma panela, deixa aberto, deixa secar, exposto ao ar. Por no mínimo, 24 horas, tá? O recomendado normalmente é 48 horas, porque você precisa que o seu metal de base, que agora você removeu toda a camada, durante o processo de passivação, você removeu toda a camada de qualquer coisa que tivesse ali, seja de camada de óxido nitroso, seja de resíduos inorgânicos, de resto de solda e qualquer coisa, você precisa deixar esse metal de base exposto ao oxigênio para que ele volte a se oxidar e formar novamente a camada passiva, que é o que a gente tanto precisa no nosso equipamento. A gente está fazendo todo esse procedimento só para conseguir isso, tá? Feito isso, esperou o tempo, secou ali, suas 24 horas, cara, beleza, toca pau e provavelmente você só vai precisar fazer de novo o processo de passivação caso você venha alterar o equipamento, soldar alguma outra peça, que você venha mexer de alguma forma, fazer um polimento, alguma coisa assim. Caso contrário, limpeza e toca pau na máquina, tá ok? Bom, outra coisa que eu queria falar agora com vocês, que é uma dúvida muito recorrente e eu acho muito importante falar sobre isso aqui, é sobre as diferenças entre os ácidos inoxidáveis, né? Que a galera fala assim, nossa, eu comprei uma panela de aço inox 201, ela é boa também, ela não pega no ímã, né?
Cara, depende, não é bem assim, mas eu já adianto que para utilização de cerveja, para fazer cerveja em casa, é ótimo, é excelente, tá? Tem alguns cuidados que você tem que tomar, mas é ótimo, tem uma aplicação muito boa para se fazer cerveja em casa, a panela de aço inox 201. Qual a diferença, né, entre que eu falei para vocês entre o aço inox 304, o aço inox 201, o aço inox da série 400, que são diferentes, né? Eu vou explicar agora. Aço inox da série 300 e aço inox da série 200, eles são uma estrutura austenítica, eles não pegam no ímã. Então você não vai conseguir diferenciar eles pelo ímã. A galera fala assim, não, eu consigo diferenciar, um pega no ímã, outro não pega no ímã. Só vai pegar no ímã os da série 400, que são de estrutura ferrítica ou martensítica, tá? Todos eles têm suas aplicações e todos eles se comportam muito bem nas suas devidas aplicações. Só que cada um com sua peculiaridade. Você não pode, por exemplo, pegar um aço inox da série 400 e, por exemplo, tentar usar ele como se fosse para fazer um equipamento de produção de cerveja, por exemplo. Ele vai passar gosto de ferro para cerveja, ele vai oxidar rápido. Então não é interessante que você utilize, que você toque as, as aplicações dos materiais, tá? A diferença principal entre a Sinox 201 e a Sinox 304, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que o Açonox 304 tem 18%, no mínimo, 18% de cromo e 8% de níquel? Ok. O Açonox da série 200, ou 201 especificamente, ele tem também na faixa de 18% de cromo e mais ou menos de 4,5%, se eu não me engano, a 5,5% de níquel. Quando vai se formar a camada passiva, não é só o cromo que ele oxida. É muito importante também o papel do níquel. O níquel também se oxida formando uma película de óxido de níquel. E fica uma película, eu falei que era bem fina e tal, mas ainda assim, a película de camada passiva do aço inox 304 acaba sendo maior, a mais espessa e mais protetora que o do 201. O 201, para a nossa aplicação de fazer cerveja em casa, vai lindo, como eu disse, tá? Só que tem que tomar cuidado com ácidos fortes, ele é muito mais suscetível à corrosão do que o aço inox 304. O aço inox 304 tem uma resistência maior à oxidação, à corrosão do que o 201. O que acontece é que quando você perde a camada passiva do 201, ele demora mais tempo para formar a camada passiva novamente, seja por alta temperatura, seja por abrasão, seja por qualquer um daqueles motivos que eu falei que acontece com qualquer aço inoxidável. Ele demora mais tempo para poder formar novamente a camada passiva e a camada passiva, quando ele forma, é uma camada mais fina ainda do que do 304. Então, ele fica um pouco mais suscetível à corrosão. Só que, lembrando, para a utilização de cerveja em casa, fazer cerveja em casa, é lindo. Pode usar sem problema nenhum. Já usei, é bem sossegado. Na indústria, né? Na indústria não é aplicável, por quê? Meu, na indústria você está toda hora fazendo ataque químico, toda hora você está variando a temperatura. Então a vida útil de um aço inox 201 na indústria, dependendo da aplicação, seria muito mais reduzida em relação ao do 304, tá ok? Agora, por exemplo, o aço inox 201 em relação ao 304, ele tem manganês. O manganês, ele aumenta a dureza do aço inox. Então, por exemplo, por uma bancada de frigorífico, onde o cara tá lá cortando osso e tacando faca, é muito mais resistente o aço inox 201 em relação ao 304. O 304 vai marcar muito mais do que o 201, tá ok? Então, cada um com suas aplicações certas, beleza? Bom, galera, e é isso aí. Eu espero ter esclarecido aí todas as dúvidas da galera. E precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Inclusive, se tiverem dúvidas em relação à composição química de material,
Eu ainda presto esse tipo de serviço na parte de identificação de ligas metálicas, beleza? Podem contar comigo. E é isso aí, galera. Eu espero. Desculpa aí o áudio gigantesco, mas eu acho que deve ter contribuído bastante com todo mundo aí, beleza? Muito obrigado mais uma vez, canal Mussurando. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. É chato pra caralho, mas tamo aí. Valeu, muito obrigado, um abraço. E é isso aí.